Bom pessoal, aqui é o Fernando, estou aqui para a gente gravar mais uma videoaula e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre ondas estacionárias. É a parte final aí do nosso material, tá? A partir da página 54 aí. Vamos lá. Primeiramente, o que são as ondas estacionárias, quando que elas surgem? Eu coloquei aqui um esquema onde nós temos uma fonte que vai gerar uma sequência de pulsos, ou seja, vai gerar uma onda que vai se propagar nessa corda. Essa fonte está sendo representada pela mão da pessoa e ela vai estar produzindo, então, uma sequência de pulsos que vai se propagar ao longo dessa corda. Do outro lado, a corda está aqui com a extremidade fixa nesse suporte do lado direito. Então, se é uma extremidade fixa, lembrando que a gente falou lá atrás, quando esses pulsos incidirem aqui sobre essa extremidade fixa, eles vão sofrer uma reflexão com inversão de fase. Então, aqui, quando um pulso chegar na extremidade direita, ele reflete com inversão de fase e retorna à corda. Só que enquanto ele está retornando, tem mais pulsos que estão vindo, né, em direção a esse suporte fixo. Então vai chegar um dado momento que esses pulsos que estão vindo com aqueles que estão voltando, eles vão se sobrepor. E nessa sobreposição, eles vão sofrer interferência, alguns pontos gerando interferência construtiva e em alguns pontos gerando interferência destrutiva. Então a gente vai obter com essa sobreposição desses pulsos que estão indo e aqueles que estão voltando, a gente vai obter uma figura semelhante a essa que está aqui embaixo. A gente vai obter uma onda com essa cara que está aqui. Isso é o que a gente chama de onda estacionária, né? É uma onda que é originada por pulsos incidentes e pulsos refletidos. E nessa onda estacionária, a gente tem alguns pontos que praticamente não vibram, que são esses pontinhos pretos aqui no meio, são os chamados nós, tá? Eles não saem do lugar, como se eles permanecessem parados ali em repouso. E a gente tem pontos que estão em amplitude máxima, quer seja aqui na parte superior, quer seja na parte inferior. Esses pontos que estão em amplitude máxima é o que a gente chama de venter. Então, numa onda estacionária qualquer, a gente tem nós, que são pontos que não oscilam, não saem do lugar, que ficam em repouso, e os venters, que são pontos que têm amplitude máxima. Ainda nesse esquema aqui, a gente pode observar que a distância entre um nó e outro é a metade do comprimento de onda, no lambda sobre 2, assim como aconteceria se a gente pegasse a distância entre um ventre e outro, também é a metade do comprimento de onda, no lambda sobre 2. E a distância entre um ventre e um nó é lambda sobre 4, é um quarto do comprimento de onda. Okay? Então essas são as ondas estacionárias, são assim que elas surgem, né? E os elementos, os respectivos elementos que a gente tem nelas aí. Agora vamos ver onde que a gente vai encontrar essas ondas estacionárias aí no nosso dia a dia. Bom, o primeiro lugar onde a gente vai encontrar essas ondas sonoras são nos instrumentos de corda, no violão, por exemplo, né? Quando a gente dedilha as cordas do violão, a gente toca um violão, as cordas elas estão presas pelas suas extremidades, o pulso que a gente produz ali, ele vai ficar sofrendo reflexão de um lado e do outro, e aí ele vai originar uma onda estacionária. Então é a primeira situação onde a gente encontra esse tipo de onda. Só que no caso de um instrumento de corda, no violão, por exemplo, as cordas elas não vibram de qualquer maneira, elas têm modos pré-determinados de vibração, tá? Que são os chamados harmônicos, são eles que a gente vai ver aqui agora. Então eu coloquei aqui uma figura trazendo para a gente alguns harmônicos, não são só esses, tá? Aqui estão alguns, são alguns modos de vibração das cordas. Então vamos lá. Quando a gente pega a corda de um violão que tem um comprimento L, uma das formas que a gente tem para essa corda oscilar seria do jeito que está aqui representado nesse modo fundamental, tá? Ela pode oscilar produzindo aqui a metade de um comprimento de onda. Mas se ficar difícil de ver que isso aqui é metade de um comprimento de onda, basta a gente prolongar essa onda e a gente veria que, de fato, isso aqui seria uma oscilação completa, até aqui, tá? Então, de fato, essa parte que está desenhada aí, ela é meio lã. Então, esse é o primeiro modo que a corda do violão poderia estar vibrando, chamado de modo fundamental ou de primeiro harmônico. Nela, o comprimento L da corda, ele oscila de tal maneira que ele está gerando um meio comprimento de onda. A segunda forma que essa corda pode estar vibrando, chamada de segundo harmônico, seria essa daqui, né, aqui embaixo.
onde a gente tem duas metades de comprimento de onda. A primeira metade até aqui, nesse nó, e a outra segunda metade até nesse nó aqui. Então, nesse caso, a gente tem dois meios comprimentos de onda, ou seja, a gente tem um lambda, um comprimento de onda inteiro. A gente está representando dessa forma aqui, que o comprimento da corda, agora nesse caso, ele está produzindo dois meios comprimentos de onda para fazer aparecer a forma geral que a gente quer ali embaixo. Tá? Além disso, a gente pode observar o seguinte: no modo fundamental, que foi a primeira figura que a gente analisou, a gente tinha um vento, que é esse ponto mais alto. No segundo harmônico, que é o segundo tipo de vibração que ela tem, a gente tem dois ventos, né? Então, vai variando também o número de ventos. Então, essa é a segunda maneira diferente que a corda do violão poderia vibrar. Uma terceira forma diferente seria aqui o terceiro harmônico. Nesse terceiro harmônico, a gente pode observar que agora a gente tem três meios comprimentos de onda, né? São esses três pedaços que eu marquei aqui. Tá? Então, o comprimento L da corda agora ele está vibrando, gerando três metades de comprimento de onda, certo? E além disso, a nossa corda agora ela está apresentando três ventres, que são esses pontinhos mais altos aqui. Esse é o chamado terceiro harmônico. No quarto harmônico, seria uma quarta forma, um quarto módulo de vibração diferente dessa corda. A gente pode observar que são quatro meios comprimentos de onda que aparecem aqui, né? E além disso, a gente tem quatro ventres. E assim, se a gente continuasse analisando as outras formas, outros módulos diferentes. Se fosse o quinto harmônico, eu teria cinco meios comprimentos de onda, cinco metades do comprimento de onda e cinco ventres, e assim sucessivamente. Ou seja, analisando esse esquema, que são as possíveis formas da corda de um violão ou de qualquer outro instrumento de corda vibrar, a gente conclui primeiro que o número de ventres é igual ao número do harmônico. Então, por exemplo, no primeiro harmônico, a corda vibra com um ventre. No segundo harmônico, a corda vibra com dois ventres. Terceiro harmônico, três ventres. Quarto harmônico, quatro ventres e assim sucessivamente. E além disso, a gente consegue observar também que o comprimento L dessa corda ele é igual ao número do harmônico multiplicando os meios comprimentos de onda que aparecem ali. Por exemplo, no primeiro harmônico, onde o N é igual a 1, ficou 1 vezes lambda sobre 2. No segundo harmônico, onde o N é igual a 2, ficou 2 vezes lambda sobre 2. Terceiro harmônico, N é igual a 3, ficou 3 vezes lambda sobre 2. Quarto harmônico, 4 vezes lambda sobre 2. Se fosse um quinto harmônico, ficaria 5 vezes lambda sobre 2. Ou seja, o comprimento L da corda ele vai ser dado por essa relaçãozinha aqui. É N, que é o número do harmônico, que multiplica a metade do comprimento de onda, da onda produzida ali. Tá? Então, essa é a primeira situação onde a gente encontra as ondas estacionárias, nas cordas vibrantes, nos instrumentos de corda. Daí a gente tem uma análise matemática para fazer em cima dessas cordas vibrantes, que é a seguinte. Então, a formulazinha que a gente acabou de encontrar, né, que L é igual a N lambda sobre 2, o comprimento da corda, ou essa corda vai oscilar de tal forma que o comprimento dela vai ser igual ao número do harmônico que está sendo gerado ali, multiplicado pela metade do comprimento de onda produzido nela. Só que a gente lembra lá de trás que, na forma da equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda sobre F, que o lambda, se a gente isola, ele fica igual a velocidade dividido pela frequência. Então, se eu venho aqui nessa expressão do L e eu troco esse lambda por essa expressãozinha que está aqui do lado, lambda igual a V sobre S, a gente vai obter o seguinte, que o L é igual a N, que multiplica V, né, porque agora eu estou trocando o lambda por V sobre F. Então, fica V sobre F, só que tem um meio aqui, não 2 aqui no denominador, que vai aparecer multiplicando ali a nossa frequência. Então, a gente consegue reescrever o comprimento L da corda como sendo N que multiplica V sobre duas vezes a frequência de oscilação. E aí, o que a gente quer, na verdade, é descobrir qual que é a frequência de vibração dessa corda. Então, eu troco, isolo o F ali, né? Esse F que está aqui embaixo, eu troco ele de lugar com esse E, faço a multiplicação cruzada aqui, isolo esse F, eu vou chegar na fórmula da frequência de vibração das cordas vibrantes. É igual a N, que é o número do harmônico que está sendo gerado ali, e multiplica a velocidade da onda na corda dividido por duas vezes o seu comprimento. Tá? Então, essa é a fórmula que nos permite determinar qual que é a frequência de vibração de uma corda vibrante qualquer, enquanto ela estiver produzindo um harmônico qualquer.
ok? E aí esses harmônicos, né, esse N aqui pode ser 1, 2, 3, 4, o harmônico que a gente estiver estudando, qualquer que seja ele. A gente pode ainda fazer uma reescrita dessa forma em função da frequência fundamental, que seria a frequência no primeiro harmônico. Então, se eu pego essa forma da frequência geral, né, F igual a N multiplica V sobre 2L, e calculo qual é a frequência do primeiro harmônico, ou seja, eu troco o N aqui por 1, eu vou obter que a frequência fundamental, como é chamada, tá? A frequência do primeiro harmônico é V sobre 2L. E se nós formos fazendo isso, a gente vai ver que o que vai mudando nos outros harmônicos, no segundo harmônico, no terceiro harmônico, no quarto harmônico, é que vai aparecer aqui na frente desse V sobre 2L o número do harmônico que está sendo produzido. Então vai ficar no segundo harmônico, ficaria 2 que multiplica V sobre 2L. No terceiro harmônico ficaria 3 que multiplica V sobre 2L. No quarto harmônico ficaria 4 que multiplica V sobre 2L. Ou seja, a gente pode reescrever a frequência de um harmônico qualquer, que é esse Fn, em função da frequência fundamental. Basta que para isso a gente multiplique essa frequência fundamental pelo número do harmônico que a gente está querendo calcular a frequência de vibração dele. Tá? Então, é uma forma diferente de a gente calcular a frequência num dado harmônico. Eu tenho as duas possibilidades. Essa, que é a forma geral, N que multiplica V sobre 2L, ou caso eu já conheça a frequência fundamental de vibração, né, que é a frequência do primeiro harmônico, eu posso calcular a frequência de qualquer outro harmônico multiplicando essa frequência fundamental, que é o F1, pelo número do harmônico que eu quero. Tá? Então, são algumas relações que a gente tem para as cordas vibrantes, podemos determinar qual é a frequência de vibração de qualquer uma delas. E aqui é um detalhe que merece atenção, que é o seguinte: a gente está falando de velocidade da onda na corda. Só que essa corda é uma corda que está tensionada. Né? No caso do violão, por exemplo, ela está presa por suas extremidades e quando a gente gira lá para esticar, para afinar o violão, né? A gente está alterando, na verdade, a força de tração nessa corda. Então a gente tem que lembrar que, para cordas tensionadas, a velocidade de propagação da onda ela é dada por aquela formazinha que a gente viu lá atrás. É a força de tração nessa corda dividido pela densidade linear dessa corda. E essa densidade linear ainda pode ser escrita como a massa da corda dividida pelo comprimento dela. Então, formazinhas que a gente aprendeu lá atrás. Tá? Então, só lembrando que esse V que aparece aqui na fórmula, ele vai ser calculado por essa expressão aqui. V é igual a raiz de F sobre Mi. Só pensando um pouquinho aqui na questão do violão, né, é interessante que a gente sabe que o violão ele tem cordas com densidades diferentes, cordas mais grossas e cordas mais finas, então eu estou alterando o valor do Mi. Alterando o valor do Mi, eu altero o valor do V, e se eu altero o valor do V, eu altero o valor da frequência. Então, uma das formas de a gente conseguir notas, sons com frequências diferentes no violão, é usando as cordas com densidades diferentes. Cada uma delas tem uma densidade diferente, produz uma nota com uma frequência diferente. A outra forma é alterando esse cara aqui, olha, o F, a força de tensão. E isso a gente consegue esticando ou afrouxando a corda do violão através daquelas pecinhas que a gente gira lá. Esqueci aqui agora o nome delas. Né? Então, a gente gira tensionando mais a corda ou afrouxando ela. Se eu altero o valor dessa força de tração na corda, eu estou alterando a velocidade. E se eu estou alterando a velocidade, eu estou alterando o valor da frequência. Então, são as maneiras que a gente tem para estar obtendo, né, frequências diferentes nas cordas do violão. Okay? Então, essas são as nossas cordas vibrantes. São os primeiros instrumentos, as primeiras situações onde a gente consegue encontrar as ondas estacionárias. Essas mesmas ondas estacionárias podem ser encontradas ainda nos chamados tubos sonoros. O que é um tubo sonoro? Um tubo sonoro é um dispositivo que tem uma certa quantidade de ar e que vai, de alguma forma, a gente vai fazer com que esse ar vibre, com que esse ar oscile ali dentro. Então aqui eu tenho uma flauta doce, né? Ela tem uma extremidade fechada, tem uma certa quantidade de ar aqui dentro. Quando a gente sopra aqui nessa extremidade, a gente vai fazer com que essa massa de ar que está aqui dentro, que ela oscile. Através desses buraquinhos, né, esses furinhos, a gente vai tampando aqui com o dedo, a gente vai produzindo, a gente vai tampando esses furinhos
e a gente vai alterando a quantidade de ar que vai oscilar ali dentro, produzindo notas diferentes. Um outro instrumento seria essa gaita, né, como é chamado aí, que é utilizada por esse pessoal que faz essas músicas instrumentais, né? Então, da mesma forma, existe uma certa quantidade de ar dentro desses tubos. Aqui os tubos já têm tamanhos diferentes para ter quantidades diferentes de ar ali dentro. E quando a gente sopra nas extremidades aqui, a gente faz com que esse ar que está ali dentro vibre, com que ele oscile, produzindo aí notas diferenciadas. Então, esses são os nossos tubos sonoros. Neles, a gente também tem as chamadas ondas estacionárias, ou seja, as ondas que vão ser geradas aqui dentro, elas vão vibrar, elas vão oscilar, obedecendo aqueles modos que a gente já falou lá atrás. Vamos ver como que isso acontece aqui agora. Bom, então aqui, continuando, esse seria a primeira forma, né, como as ondas poderiam estar sendo produzidas dentro desses tubos sonoros. São os chamados tubos abertos. Como o próprio nome já fala, tubo aberto é aquele que é aberto nas suas duas extremidades. Tá? Então, aqui tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, não tem nenhum anteparo para barrar o ar que está ali. Ele é aberto nas duas extremidades. Então, eu tenho aqui um certo comprimento L de ar dentro desse tubo, e quando eu soprar na extremidade desse tubo, esse ar que está ali dentro ele vai começar a oscilar, ele vai começar a vibrar. Uma primeira forma possível desse ar que está dentro desse tubo aberto oscilar, seria essa daqui. Ó. Observe que nos tubos abertos, nas extremidades, a gente tem ventres. Tanto na extremidade esquerda quanto na extremidade direita, eu tenho um ventre. É uma característica dos tubos abertos. Nas suas extremidades, a gente tem ventres. Beleza? Então, aqui, essa seria uma primeira forma, uma primeira maneira dessa quantidade de ar que está ali vibrar. Então, aqui, a gente pode constatar, observar que esse comprimento L de ar que está ali dentro, ele representa a metade do comprimento de onda do som que está sendo produzido. Se ficar difícil de enxergar que é metade do comprimento de onda, vamos fazer o seguinte, olha só, pega essa parte que eu destaquei no vermelho, que está na extremidade esquerda, e traz ela para o lado de cá. Não virou meio comprimento de onda? Então, esse desenho que está aí dentro desse tubo, ele representa, o comprimento L de ar que está aí dentro, ele representa a metade do comprimento de onda. E se eu faço a multiplicação cruzada aqui, L sobre 1, né, se eu multiplicar cruzado, eu vou obter que o meu lambda é igual a 2L. Jogando isso na forma da frequência, né, a frequência é a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Nesse caso aqui, o nosso lambda ele é 2L, então fica que a frequência nessa primeira forma de vibração, chamada de primeira harmônica ou frequência fundamental, seria V sobre 2L. Uma segunda forma de vibração seria essa daqui. Né? De novo, a gente tem os ventres nas extremidades abertas aqui. Ó. Né? E nesse caso, o comprimento L de ar que está ali, ele está produzindo dois comprimentos de onda. De novo, se ficar difícil, vamos pegar esse pedacinho aqui em vermelho e vamos trazer aqui para frente. Ó. Eu tenho aqui, daqui até aqui, um meio comprimento de onda, e depois até aqui mais meio comprimento de onda. Então, eu tenho duas metades de comprimento de onda aí, ou seja, eu tenho um lambda inteiro. Fazendo a multiplicação cruzada, o lambda é igual a L, e a frequência, que é a velocidade dividida pelo comprimento de onda, seria V dividido por L. Então, essa seria a segunda forma de um tubo aberto, do ar dentro de um tubo aberto oscilar. A terceira forma, o terceiro harmônico, a gente acrescenta mais meio lambda ali. Então, o L, que é o comprimento da coluna de ar que está ali dentro, ele produz 3 metades de comprimento de onda. De novo, eu vou trazer esse pedacinho aqui para frente, a gente consegue visualizar direitinho que realmente são 3 lambdas sobre 2 ali. Se a gente multiplica cruzado e isola o lambda, fica que o lambda é 2L sobre 3, e a frequência é 3 que multiplica V sobre 2L. E assim, se a gente continuasse, o quarto harmônico ficaria 4 que multiplica V sobre 2L. O quinto harmônico seria 5 que multiplica V sobre 2L, ou seja, o que está variando de um harmônico para o outro é o número que acompanha ou que multiplica a frequência fundamental, que é o V sobre 2L. Aqui nesse aqui ficou diferente porque a gente simplificou. Né? Aqui tem um 2 aqui em cima, que é o 2 do segundo harmônico,
dividido por 2, que multiplica o 2L lá em cima. Então, simplificou esse 2 de cima com o 2 de baixo, sobrou só V sobre 2L. Mas no segundo harmônico, a frequência é 2 que multiplica V sobre 2L. Terceiro harmônico é 3 que multiplica V sobre 2L. Ou seja, fazendo análise para esses tubos abertos, a gente conclui que a frequência de vibração do ar dentro deles, que vai gerar as ondas estacionárias lá dentro, ela obedece a essa relação aqui. É N, que é o número do harmônico, tá? Que pode ser 1, 2, 3, 4, 5, qualquer harmônico que a gente estiver estudando aí, que multiplica a velocidade de propagação do som do vento, dividido por 2 vezes o comprimento da coluna de ar que vibra. Tá? Então, esses são os primeiros tipos de tubos que a gente tem, são os tubos abertos. A gente não tem nenhum obstáculo que barra o ar em nenhuma das extremidades. Nessas duas extremidades vão estar sendo produzidos ventres e eles vão oscilar com uma frequência dada por essa relação aí. Além dos tubos abertos, a gente tem também os chamados tubos fechados. Bom, nos tubos fechados, a gente vai ter o seguinte. Primeiramente, temos aqui um tubo com uma das extremidades fechadas, como o próprio nome já sugere, e dentro desse tubo a gente tem uma coluna de ar de comprimento L que vai estar oscilando. A primeira forma como essa coluna de ar poderia oscilar seria essa daqui. Aqui a gente já percebe uma diferença entre os tubos fechados e os tubos abertos. Nos tubos abertos, a gente tinha nas duas extremidades ventres. Aqui no tubo fechado, a extremidade livre eu tenho um ventre, na extremidade fechada eu tenho um nó. O que isso acontece? Quando esse pulso chega aqui nessa extremidade fechada, ela se comporta como um ponto fixo para esse pulso. Então, esse pulso vai sofrer uma reflexão com inversão de fase, originando uma figura com essa cara daí. E se a gente analisar isso aqui um pouco, se eu prolongar isso aqui um pouco, olha, a gente pode observar que essa figura que está gerada aqui, ela é 1/4 do comprimento de onda. Aqui estaria um ventre, e isso aqui seria 1/4 do comprimento de onda. Então, nessa primeira forma de vibração do ar dentro de um tubo fechado, o comprimento L da coluna de ar que está ali, ela está gerando 1/4 do comprimento de onda. E aí, se a gente isola esse L, isola esse lambda, multiplica cruzado aqui, L está sobre 1, eu faço a multiplicação cruzada, eu vou obter um lambda igual a 4L, e aí a formazinha da frequência ficaria V dividido por 4L. Aqui, o 4L, a forma que a gente está usando é a forma geral lá da angulatória, F igual a V sobre lambda. Tá? Então, esse é o primeiro modo de vibração, ou primeiro harmônico, ou frequência fundamental. Uma segunda forma desse ar girar desse ar oscilar dentro de um tubo fechado, seria essa daqui, produzindo, se a gente analisar aqui, olha, aqui eu tenho até aqui, da extremidade livre, até aqui no meio eu tenho 1/4 de lambda, até aqui mais 1/4 e até aqui mais 1/4, ou seja, nessa segunda forma, o comprimento L do ar que está ali está gerando 3/4 do comprimento de onda. Então, o lambda fica 4 que multiplica L sobre 3 e a frequência V sobre lambda vai ficar 3 que multiplica V sobre 4L. Esse é o chamado terceiro harmônico. Uma outra forma diferente desse ar está oscilando ali dentro, seria desse formato aqui. Então, eu tenho aqui 1/4 do lambda, mais 1/4 do lambda, mais 1/4 do lambda, mais 1/4 do lambda, mais 1/4 de lambda. Ou seja, o meu L aqui, comprimento de ar, que está oscilando, ele está produzindo 5/4 do lambda. Se eu isolo de novo o lambda e substituo isso na forma da frequência, a gente vai chegar nessa fórmula aqui. Então, a gente pode observar primeiro duas coisas aqui. Primeiro é que a frequência fundamental, que é a do primeiro harmônico, V sobre 4L, ela aparece em todos. Ela vai sendo multiplicada apenas pelo número do harmônico. Então, aqui era 1, o primeiro harmônico era 1 que multiplica V sobre 4L. Aqui o terceiro harmônico é 3 que multiplica V sobre 4L. Aqui é o quinto harmônico, é 5 que multiplica V sobre 4L. Então, é o número do harmônico multiplicado pela frequência fundamental. Primeira conclusão que a gente chega. E a segunda é que, em tubos fechados, a gente só tem harmônicos ímpares. 1, 3, 5, 7 e por aí vai. Então, para tubos fechados, a gente não tem harmônicos pares. Então, a gente tem a formulazinha geral ali, que é a seguinte.
é M. A fórmula da frequência num tubo fechado é N, que multiplica, que é igual ao número do harmônico que a gente está considerando, que multiplica V sobre 4L, que é a frequência fundamental. Onde esse N aí, ele é só número ímpar, ou seja, a gente não tem harmônico par dos tubos fechados. Ok? Então, essa é uma pequena diferença, né, dos tubos, em relação aos tubos fechados e os tubos abertos. Né? No tubo aberto, a gente tem tanto harmônico ímpar quanto harmônico par, e nos tubos abertos, desculpa, a gente tem tanto harmônico ímpar quanto harmônico par, e no tubo fechado a gente só tem harmônico ímpar. Além disso, a forma muda um pouco, porque agora está sendo produzido quartos de comprimento de onda dentro desses tubos. Beleza? Então essas são as ondas estacionárias que podem ser encontradas aí nos instrumentos de corda, nos tubos fechados, tubos abertos, e também, acho que eu me esqueci de mencionar lá no início, essas ondas estacionárias, elas são produzidas, por exemplo, em tambor, né, que tem as extremidades fixas, presas, né, a onda que vai ser originada ali também é uma onda estacionária que obedece a essas mesmas relações que a gente viu aí para as cordas vibrantes. Tá? Então, esse tipo de onda, né, onda estacionária, ela tem um comportamento específico que merece esse estudo à parte que a gente fez aqui. Tá? Então é só isso, né, a parte de onda estacionária. O que pode aparecer para a gente nos exercícios é algo falando sobre corda vibrante, sobre tubo fechado ou tubo aberto. Tá? Então não foge nada disso não, é só a gente lembrar de tudo isso que a gente falou aqui. Ok? Depois a gente vai fazer uns exercícios, corrigir uns exercícios para esclarecer melhor isso. Então é isso, abraço, até a próxima.